Edição desta semana de Think Tank. Como eu expliquei na altura, eu tivemos que pedir desculpa e dizer que isto não podia ser feito à quinta-feira como é normal e por isso é que transitou para sexta-feira. Eu confesso que preferia mais dar um mergulho aqui do que propriamente irmos falar sobre as questões desta semana. Ora bem, eu não estou sozinho, obviamente. Temos aqui os nossos dois habituais acompanhantes nestas matérias, cuidado aí, não tropeço, que se chamam Jorge Mourão e Joaquim Vieira. Como já reparou, estamos hoje todos em modo absolutamente esportivo. O que é que vamos conversar hoje? Olha, uma matéria muito simples, que dá pelo nome de, afinal, como é que a gente vai pagar a dívida que nós contraímos. Isto pode ser feito de duas formas, ou com moeda, ou impostos. Jorge, quem quer começar? O Joaquim está com o ar um bocado preocupado hoje. Deve ser do pagamento da dívida. Não, é que eu estou preocupado é com o modo de pagar a dívida que é com a próxima geração. Isto é... Isto é sempre, Joaquim. Essa questão vai ser transferida. Porquê é que vai ser transferida? Porque para pagar com moeda é preciso ter crescimento. Porque se não alteramos... Para as pessoas perceberem, pagar com moeda, inflação, essencialmente. Seja com inflação, seja com moeda de crescimento. Sim. Porque se não é possível reduzir as despesas que estiveram na origem da dívida, para pagar com moeda precisa ter crescimento. Ou se quiser pagar com a não moeda que é a inflação, isto é, com a ilusão monetária, então entretém a geração atual com essa ilusão, pensa que recebe, mas de facto o que recebe tem cada vez menos valor. Para as pessoas perceberem lá em casa, é uma coisa parecida com o que se deu nos anos 80, quando nós tivemos o segundo acordo com a FMI. Os salários subiam 10% e a inflação subia 30%. Só que nessa altura nós tínhamos moeda própria. Pois, agora não temos. E como tínhamos moeda própria, o sacrifício era a desvalorização dessa moeda e crescente dificuldade para podermos ter despesa com as importações. Pois. Ora, isso prejudicava o crescimento. Há uma outra maneira de pagar a dívida que é com impostos. Mas com impostos significa que são aqueles que estão a provocar excesso de despesa que têm que gerar rendimentos para poder suportar o aumento de impostos. Na prática, estas duas coisas tornam impossível a solução e então a resposta tradicional passa para a geração seguinte. A resposta nova passa para a construção europeia. Isto é, a construção europeia, com a escala da Europa unificada, tem recursos próprios para poder absorver a dívida sem que isso signifique perdão de dívida. Já lá vamos. Jorge, esta coisa do... Bom, das duas uma, ou nós pagamos com mais impostos ou então transferimos isto para outra entidade, para outros pagadores. Isto é preciso que do outro lado haja quem esteja disposto a fazer isso. Sim, mas há aqui dois aspectos a considerar. Um é o valor absoluto da dívida versus o valor absoluto da riqueza produzida no país. Portanto, nós podemos pagar a dívida, ou seja, pode o valor da dívida relativamente à riqueza que nós produzimos vir a cair. Portanto, essa é uma forma de lentamente nós irmos, de alguma forma, desendividando o país. Para as pessoas perceberem melhor, quem está a ver e que não é especialista nisto, imagina, nós não evitamos fazer crescer a dívida, mas a economia cresce, a riqueza cresce. E, portanto, o peso da dívida no conjunto da economia cai. Pronto. É isso. O exemplo mais interessante que nós podemos observar é, nós estamos a ouvir hoje, a ler nos jornais que o Portugal vai pagar a dívida do FMI, mas esquece de dizer que vai contrair outra. Pois, ou seja, os juros é que vão ser mais baixos, não é? Os juros é que vão ser mais baixos. Em vez de pagar uma dívida a 4%, vai pagar uma abaixo de 3%. Nós não estamos a pagar nada. Pois, nós estamos a pagar uma dívida a contrair outra. É verdade. Portanto, porquê? Porque a relação que nós temos de dívida pelo país mantém-se exatamente igual. Caso contrário, apareceria nos números da macroeconomia que a dívida iria se reduzir relativamente à grandeza do PIB criado. Moeda e impostos. O Joaquim falou aqui num tema, se for a nível de impostos, o problema é, mas estamos a falar que tipo de pessoas é que vão ter que suportar estes impostos? Quem ganha
Ou Não. seja, quem tem rendimentos. Há duas maneiras de olhar. Uma é, se forem as empresas a suportar os impostos, as empresas vão passar esse custo adicional para onde? Para a Ao sociedade. consumidor. Para a sociedade. Não tem alternativa. Sim. Qualquer empresa Não são propriamente a Santa Casa da Misericórdia. nunca serão a Santa Casa da Misericórdia, em circunstância alguma, e, portanto, qualquer aumento de impostos para a empresa significará que nós vamos ter os bens mais caros porque temos que suportar esses impostos. Ou os salários mais baixos. Ou os salários mais baixos. Portanto, essa também não é uma solução. A solução, uma vez, a solução ótima seria, obviamente, crescimentos exponenciais, quer dizer, crescimentos muito acima do, se quisermos, do crescimento nominal. E acima daquilo que é a média dos nossos parceiros, que era aquilo que acontecia no segunda metade dos anos 80 e por isso na primeira metade dos anos 90. Não é? Exatamente. Mas o que eu queria referir é o seguinte: quando nós falamos em pagar a dívida, temos sempre que pensar que quem é que vai fazer esse esforço para pagar a dívida. E, portanto, esse esforço é que nós temos que discutir. Se a dívida for paga para a geração atual, significa uma perda de rendimento para a atual geração e uma qualidade de vida pior. Mas, ó Jorge, isso já nós percebemos que ninguém quer. Vamos voltar ao governo anterior. Quando se tentou fazer passar para algumas classes que tinham rendimento o esforço do ajustamento, nós tivemos duas coisas. Institucionalmente, o Tribunal Constitucional mandou-se ao ar e chumbou. E na rua, os sindicatos e as corporações exigiram que isso não fosse assim. Portanto, entre o corte de despesa veio o aumento de impostos. Eu diria, de uma forma irónica, nós tivemos conquistas de Abril e acho que agora temos conquistas de Maio de 2011, que é a entrada da Troika. Qual foi a grande conquista de Maio de 2011? Foi que, afinal, nós não podemos mais endividar o erário público. Não pode ser mais endividado. Portanto, o governo anterior trouxe a austeridade, este governo manteve-a de outra forma, mas manteve-a, e, portanto, isso já percebemos. Essa foi a grande conquista que nós fizemos como sociedade. E a política reflete isso. A geringonça, se nós olharmos, aceitou que essa faz parte da vida coletiva. Deixa-me só pedir a quem nos está a ver que, olha, já passaram quase 7 minutos. Se quiser começar a colocar as suas questões, já sabe, nós fazemos sempre um intervalo aos 15 minutos para, precisamente, podermos dar com mais algum detalhe para as questões e para você desse lado poder responder. Jorge, deixa-me voltar ao Joaquim. Joaquim, o esforço de tentar repercutir sempre na mesma geração é um sarilho. É mais fácil nós despejarmos isto para os eleitores que neste momento são nossos filhos. Pois, mas estamos a esquecer uma coisa que é nova no nosso tempo, é que as gerações não são iguais. A próxima geração vai ter muito mais idosos e muito menos jovens. E provavelmente muito menos empregos humanos, Sim, do que aqueles que existem hoje. E, portanto, a próxima geração vai ter uma mistura de idades, uma mistura de grupos etários, que é desfavorável, quer ao crescimento, quer ao pagamento de dívida. quer ao pagamento de dívida. Por isso é que seria muito mais prudente e muito mais rigoroso começar a pagar a dívida com esta geração. E isso é possível, porque quando a Troika chegou e disse, ou alguém traduziu, que Portugal tinha vivido, ou os portugueses tinham vivido acima das suas possibilidades, houve muita gente que respondeu logo, não, eu não vivi acima das minhas possibilidades, eu não criei dívida nenhuma. Sim. Esqueceu-se que a sociedade como um todo beneficia da criação de Quando dívida. ele andar numa autoestrada é melhor lembrar-se que faz Não, parte o da que- possibilidade que lhe deram e que ele não pagou. O que estas pessoas esquecem é que todos os serviços, quer na área social, quer na zona da educação, quer nos hospitais, todos esses serviços são financiados. Se o que gastam é mais do que aquilo que recebem como financiamento, é evidente que estão a viver acima das suas possibilidades. Todos aqueles que frequentaram esses serviços, que utilizaram esses produtos, estavam a viver também acima das suas possibilidades, mas não reconhecem. O que significa que, quando se quer ir à procura de quem paga a dívida, nós descobrimos que não há ninguém.
Mas por isso é que eu fazia a pergunta há bocado, Joaquim, é fácil pormos a atual geração a pagar a dívida? Não, mas é fácil se houver um dispositivo para isso. Mas falta aqui um elemento que nós temos que que não podemos esquecer, que é o elemento do modelo de sociedade que nós escolhemos. O Joaquim falou, se a sociedade vai se tornar mais idosa, isso significa que os benefícios que esta sociedade atribuiu aos atuais idosos vai conseguir mantê-los no futuro ou não. Vem o problema da sustentabilidade da segurança social. Porque o modelo de não fazer crescer a dívida é um modelo que parece interessante. O problema é que a política pública que está por trás deste modelo vai gerar nova dívida. Portanto, e como é que se está a defender a classe política? Não tendo moeda, cada vez vai tributando mais o cidadão. E, portanto, nós assistimos, no caso deste governo, está a tributar via impostos indiretos, no governo anterior tributou-se via impostos diretos, mas, na prática, o problema que nós temos é que a sociedade tem incorporado, ela própria, um modelo de criação de dívida. Quando é que vai surgir a conflitualidade? A conflitualidade tem que surgir, porque ela não surge porque as pessoas querem... Mas eu pensava que ela já tinha surgido. Não, ainda não. Quando as corporações foram confrontadas com a necessidade de começarmos a... Primeiro não nos endividarmos mais, em segundo lugar começar a pagar a dívida. Não, mas é que nós tivemos um choque de impostos, nós lembramos como era a expressão do Enormemente impostos. Enormemente impostos, tivemos este choque enorme que este governo não desfez, basta olhar para o rácio de impostos sobre o PIB. Está praticamente estabilizado. Mas que havia... apesar da economia ter que ser. Não, mas é importante ver era o rácio de impostos sobre o PIB, quando a Troika chegou, as medidas que nos obrigou a implementar e que neste momento se mantêm. Portanto, o que nós temos para resolver não é só pagar a dívida, é como é que nós, como sociedade, vamos discutir a nova criação de dívida, porque ela nasce porque nós decidimos ter este modelo de Estado social. Mas, Jorge, o problema aqui é nós dizermos sempre, nós decidimos ter este modelo de sociedade. Porquê? Sim, porque, claro. Pois, mas nós não fizemos o referendo às pessoas. Onde é que eu quero chegar? Nós precisávamos ter feito uma pedagogia muito intensa e muito acessível de há 20 anos a esta parte, para as pessoas perceberem que o modelo ia acabar aqui, e não fizemos isso. Não. A classe política nunca fez isso, e mesmo os analistas foram 3 ou 4 malucos só. Certo, mas não precisava de o fazer. Então, mas como é que tu achas que uma população que sem preparação financeira, sem literacia financeira, ia perceber que nós estávamos a criar um buraco sem fundo? Porque os credores foram financiando este Estado Social. A partir do momento nós só temos o problema social e político porque alguém diz que nos empresta mais dinheiro. Porque até lá nós vivíamos todos bem, acima ou não das possibilidades, ninguém se revoltou. Aliás, a parte mais interessante é verificar que todas as instituições que tinham que escrutinar o modelo de desenvolvimento, o modelo de sociedade, todas elas falharam. Quando nós estamos a dizer falharam, o Presidente da República não conseguiu, a Assembleia da República não conseguiu, o Tribunal de Contas não conseguiu, os partidos políticos não conseguiram, o Parlamento não conseguiu, porque se tivesse conseguido não tínhamos chegado a esta situação de ruptura. Porque se tem feito essa pedagogia, mas era uma pedagogia muito complexa de fazer naquele momento. Porquê? Porque o que se dizia é que, aliás, o Joaquim muitas vezes refere isso, dizia-se que era exatamente uma coisa, endividar-se na Europa como um Estado do Mississippi se endividava como no Estado como a Califórnia, sem isto estar resolvido. Joaquim, isto é sonhar alto, ou seja, dizer que é possível fazer pedagogia, ou os povos são mesmo assim, as pessoas aprendem, não há pedagogia, as pessoas aprendem quando os choques chegam. As pessoas só aprendem com os factos. E, normalmente, a responsabilidade dos políticos é comandarem os factos, controlarem os factos. Controlarem os factos, antecipar os factos. Ora, nós estamos numa situação em que são os factos que comandam os factos. Isso quer dizer o político pode ser dispensado porque já não consegue. A inundação é de tal ordem que já não consegue travar com portas a força das águas. Ora, isto significa que nós precisamos de comportas de maior dimensão. Não há nenhum exercício pedagógico de ensinamento às populações sobre o que são os limites da despesa. O que vai haver é um constrangimento da estrutura que financia essa despesa, os orçamentos dos Estados. Um constrangimento aí
e o déficit é o sinal do constrangimento, que hoje já é aceito à direita e à esquerda. É a esquerda que se vangloria Alargadamente. de ter respeitado a meta do déficit. Exatamente. Ainda ontem o Ministro das Isso é uma Finanças... grande novidade no nosso regime político. Não, mas é a novidade que nos mostra o que vai acontecer a seguir. Pois. Porque o que vai acontecer a seguir é que é a grande estrutura europeia que vai condicionar aquilo que é possível fazer em cada um dos Estados que integram essa grande estrutura europeia. Bom, vamos fazer aqui um brevíssimo intervalo, eu já volto ao programa e não só, mas também para comentar aqui as questões de algumas das pessoas que entretanto já se juntaram a nós. Até já.